Vamos lá, vamos recomeçando aqui. Assim, de novo. Agora vai funcionar bem, quer ver? Aí, ó, agora apareceu um cara bonito aí na minha Ah, frente, ó. apareceu? Apareceu para todos Aí. agora. Aí, Edson, saudade de você. Também. Que bem, que bom estar nos encontrando aí hoje à noite. É, O crente não pode ter inveja, né? Mas esse teu cabelo aí me dá qualquer coisa assim parecido, né? Com a falta do meu aqui, ó. mas o Você meu tá bem melhor. já tem que estar tirando de uns lugares para colocar em outros também. Ai, ai, você tá bem, que bom. Edson, bem-vindo, bem-vindo. Eu vou apresentar então o Edson para vocês e me apresento também, porque tem hoje um público do Edson, das igrejas da Rede Apostólica Reviver, e um público Agora é nosso, Remir. Remir, né? Isso. Remir. Então tem o pessoal da Remir e o pessoal nosso. Então eu sou o pastor Vanderlei, também profeta Vanderlei, junto ao apóstolo Ricardo Wagner. No momento tem uma igreja em Veracruz, minha base ministerial em Veracruz. Também sou professor de línguas, português, inglês e espanhol. Tenho mestrado em letras e eu gostaria então de apresentar o Edson também para o nosso pessoal. Edson é um velho amigo desde Teutônia. Edson e a sua esposa converteram conosco lá no início e trilharam um caminho longo aí na questão da libertação conosco e continuaram e no apostolado, hoje com dezenas de igrejas. E aí depois o Edson pode falar um pouco mais do trabalho dele. Mas então hoje, Edson, nós vamos conversar um pouquinho sobre libertação, porque daqui a 2 dias você estará aqui conosco. Você, não sei se vem mais alguém contigo, você, a tua equipe, estará aqui conosco. Estarei levando uma equipe junto aí, ó, levar minha família, a esposa, vou ver se levo aí um ministro para dar uma mão aí, no caso de haver Bem, uma necessidade, talvez um ministro uhum. de louvor, talvez um ministro de libertação junto, por alguma necessidade. Se não for necessário, tranquilo, mas vai ser bênção. Estamos nos vai preparando aí, ser, vai ser necessário. Eu aqui vou ter uns 20, 30 em prontidão aqui já. vai ser Muito muito bom. bênção. Edson, vamos começar a conversar sobre umas coisas básicas. Eu vou perguntar, você vai responder e nós vamos conversando juntos. O que é libertação? O que você poderia me dizer? Olha, libertação, segundo quando nós traduzimos na Bíblia, é mover-se rapidamente. Por incrível que pareça, a libertação. O significado da libertação é tirar a pessoa, é remover a pessoa rapidamente de um estado que ela se encontra para um novo estágio. Então, você ver esse ditado da libertação na prática. Por quê? Porque quando a pessoa ela entra numa sala, que não vai ser o caso nesse final de semana, nós vamos estar num culto, né? Mas quando você vê, ministra a libertação individual na sala, você vê isso claramente, que a pessoa ela muda rápido de um estágio de enfermidade, de opressão, rapidamente para um estágio de alegria, né, e de liberdade. Então, a libertação ela é fantástica na vida de uma pessoa. Eu faz em torno aí de 20 anos que ministro libertação. Né? Talvez eu seja aqui no Rio Grande do Sul um dos caras que mais ministrou libertação em sala. Então, eu ministrei muita libertação em sala, individual, coletiva, e tem uma larga experiência. Não é só isso que vale, né? Que vale, na verdade, é a pessoa de Jesus, ele que é a chave da libertação, mas com certeza que a prática também coopera bastante nesse momento aí.
Há pessoas do nosso círculo de amizade também, familiares, amigos e pessoal em geral, que não acredita em libertação, não acredita em demonização, não acredita que uma pessoa possa ter espíritos malignos dentro dela. E essas pessoas, elas ficam totalmente desconectadas com o evangelho, com o que Jesus fazia. O que você poderia dizer para essas pessoas que nem acreditam que exista possessão demoníaca e que tem a necessidade de libertação? Olha, eu acredito que são pessoas, talvez a pessoa que tem esse pensamento, ela é uma pessoa que ela não viu na prática a sua própria tese ainda ser confrontada. Porque uma coisa é você ter uma tese, né? Outra coisa é você ter uma realidade. Então, se eu tenho uma tese e essa tese ela for apresentado algo real que desfaça essa tese, a partir desse momento essa tese é uma espécie de preconceito, ela deixa de existir. Então, eu acredito que a pessoa que ela pensa dessa forma, ela não teve ainda essa tese dela confrontada no ato ali, porque eu sempre digo o seguinte, se o cara não acreditar em libertação, ele pode andar comigo. Aí ele vai ter que me provar que aquele fato não é uma libertação. Então ele precisa provar, né? Como que aquele fato que está acontecendo, ele precisa explicar o que é, então, aquele acontecimento, se não é libertação, né? Então é importante a gente deixar claro aqui, nessa noite, que a libertação ela não é algo desorganizado. A libertação, para ela acontecer mesmo, ela precisa ter aí a pessoa precisa ser o ministro de libertação, ela tem lugar, ela tem pessoas para acontecer a libertação. Não é o caso de um culto, né? Um culto como nós faremos no sábado é um culto que ele já é um culto projetado para um nível de pessoas participantes, não é uma... Mas quando se trata de algo mais profundo, algo mais individual, na verdade, a pessoa ela tem que estar debaixo ali da visão da própria congregação dela sobre instrução de liderança. Ela precisa, na verdade, ter um alinhamento de vida, tanto o ministrador como quem vai ministrar, né? É importante a gente deixar claro isso para as pessoas não pensarem que dá para sair fazendo libertação de qualquer forma, né? Outra coisa que as pessoas têm dúvidas é se elas têm ou não um espírito maligno. Muitas pessoas, quando eu falo sobre libertação, elas dizem para mim, mas você olhando para mim, você consegue dizer se eu tenho um espírito ruim ou não? Elas acham que a gente fica vendo 2, 3, 4 espíritos nela. Não, não é assim. A gente vai orar num momento, no culto, numa libertação, e aí o espírito vai manifestar, ou você vai se sentir mal, vai se sentir ânsia de vômito e tal. Você vai ter alguma sensação mais estranha. Mas não que é assim que a gente fica vendo, a não ser em raríssimas exceções, né? Que Deus queira mostrar para a gente profeticamente alguma coisa. Mas aí as pessoas acham também que até pode ter isso, mas isso deve ser bem longe, né? Deve ser o pessoal lá que explode bomba lá no Afeganistão, mas na vida delas, não. Se eu dissesse assim para ti, se eu perguntasse para ti, quem é que precisa de libertação? Olha, eu acredito, o profeta Vanderlei, que todos precisam de libertação. Eu acho que não há nenhuma pessoa que ela não precise de libertação, mesmo que ela seja cristã, ela chega um período da vida cristã mesmo que ela precisa passar por uma espécie de reciclagem espiritual para ver realmente se não tem nada de problemas ali. Por quê? Porque a pessoa não perde nada com a libertação, você está entendendo? Por exemplo, uma pessoa que entra numa sala e ela ali, um líder ora por ela, uma autoridade ora por ela não está perdendo nada. Então, se ela não tiver problema espiritual, bênção. Por que isso? Porque tem muitas pessoas que elas têm problema espiritual, como você falaste anteriormente, e
ela não conecta isso a um problema. Ela acha que ela acostumou com esse problema e ela acha que isso faz parte da vida dela, é um problema que ela vai ter que carregar para sempre, aquele problema. E ela, como ela não conhece libertação, nunca ouviu falar, ela, então, somente no momento que for confrontado, o problema aparecerá e essa pessoa será livre, então ela vai sair dali testemunhando posteriormente que aquele problema que ela tinha, que ela nem pensava, era a libertação. Porque a gente está cansado de ouvir testemunho nesse sentido. A pessoa entrou na sala e ela disse, poxa, eu vinha sofrendo com isso há quanto tempo com esse problema e nunca pensei que era uma questão de libertação, né? Há muitas pessoas que acostumam com um problema, uma doença, uma dor, e elas nem sabem, né, que às vezes uma libertação pode ser a solução da vida delas. Eu sei que você tem muitos casos, como eu, apóstolo Ricardo também, nós temos muitos casos dramáticos de libertação, que é bem interessante contar. Eu gostaria que você fosse pensando assim, em alguns casos que você ministrou e foi muito interessante, o resultado foi muito interessante, a transformação da vida foi muito interessante. Mas eu gosto sempre de falar algumas coisas que são incidências na vida da pessoa que pode mostrar que ela precisa de libertação. Você também já ministrou isso, né? A pessoa que tem muita insônia, pesadelos, né? Sonhos com mortos. O que pode indicar isso, Edson? Pessoas que têm sonhos com mortos, sonhos que está caindo de um precipício, sonhos com acidente, sonhos com parentes mortos. Pode indicar que ela precisa de libertação? Olha, eu vou usar um caso próprio nesse. Vou usar uma experiência que eu tive num caso de uma moça que ela era tão traumatizada que ela chegou a ficar, ela não falava mais, não escutava mais, porque ela via o vô dela saindo de uma roça, de uma terra e vindo visitar ela diariamente. E esse vô dela era falecido há não sei quantos anos. Então ela ficava tão traumatizada e ela criou um vínculo com esse vô que falecido, já que aparecia ela, que posteriormente, quando a família me procurou eu para ajudar ela, essa moça hoje está bem, não tem mais nada, mas na época, quando a família me procurou, eu fui buscar a solução para o caso realmente, descobri que era um problema espiritual, familiar, porque é importante esse caso que você falou, porque a grande maioria das pessoas que elas estão sendo oprimidas, é difícil elas serem oprimidas por uma pessoa que faleceu que elas não conhecem. Se você, por exemplo, conversar com uma pessoa, olha, eu estou sendo oprimida por uma pessoa que vem me visitar na noite que ela já faleceu, mas eu não conheço ela, é muito raro. Sempre quando a pessoa ela tem sonho, ela está ali entrando em depressão, e depois tem outro link também, que quando a pessoa sonha na noite com esses problemas espirituais, familiares, e outros problemas aí, tem problema na área sexual e vários outros problemas, ela acorda na manhã cansado. É como que se na noite para ela não fosse uma noite bem dormida. Ela não dormiu bem, porque os problemas espirituais eles geram muito cansaço também na pessoa na noite, que tem envolvimento com eles no sono. A pessoa não tem um bom sono, né? Então, o que acontece na verdade? Que quando você conversa com pessoas que têm problema na noite, com sonhos, normalmente é familiar. Por quê? Porque está relacionada à libertação, porque ela está relacionada a espíritos familiares que vêm, na verdade, visitar. Seria uma coisa muito lógica que uma pessoa que ela está com problema espiritual, uma pessoa da família que ama ela não viria na noite, voltaria na noite visitar essa pessoa, tirar o sono dela e trazer depressão e perturbar ela enquanto ela dormisse. Seria uma coisa muito lógica. Mas na prática espiritual dos problemas espirituais, é isso que esses problemas
familiares fazem, né? Então, a pessoa que tem que está enfrentando esse problema, ela está enfrentando um problema espiritual familiar. E quando você vai expulsar esse espírito? E que espírito se manifesta ali? O espírito, às vezes, ele fala. E qual é o nome que ele diz que ele é? Olha, varia o problema que a pessoa está enfrentando. Eu já ministrei pessoas que têm relacionamento sexual, por exemplo, quando estão dormindo com pessoas que elas não conhecem, que elas não sabem quem é que vem na noite, é aquele vulto que vem e elas têm relacionamento sexual e aquilo faz muito mal para elas. Outros casos são casos de pessoas que morreram de morte, que vêm convidar a pessoa, vem ludibriar a pessoa que está num lugar muito bom e vem aconselhar a pessoa a tirar a vida dela para ir para esse lugar. Você está entendendo? Então, a Bíblia diz que o diabo ele é capaz de se transformar em anjos de luz. Então, a pessoa, imagina no que ele não se transforma para enganar uma pessoa, né? Então, ele tem, o que as pessoas precisam entender é que ele tem capacidade para se apresentar como avô, como um menino, como uma criança, ele se apresenta como ele quer, né? Depois ele muda a forma na hora de atacar, mas a sua apresentação é assim. As pessoas geralmente têm vários espíritos atuando na vida delas, né? Mas quando ela tem muita incidência de sonhos com mortos, geralmente o espírito que manifesta nelas é um espírito de morte, né? E ele se identifica como espírito de morte. Você também teve essa constatação? E o espírito de morte ele está muito relacionado também a trabalhos, né? Trabalhos de encruzilhada. O Exu Caveira, por exemplo, ele é o espírito de morte. Tem o espírito da morte que atua na região do cemitério, que é o Omolu, que é chamado Rei do Cemitério, espírito da morte. Então, aí entra uma linha digamos assim, é importante as pessoas que estão nos escutando hoje à noite, que esse assunto que nós estamos ministrando, que ele abre um leque. Ele abre um leque e ele entra num nível mais profundo de entendimento nessa área, que todo cristão, na verdade, ele deveria de estar num culto de libertação, como nós teremos esse final de semana. Eu ministro em várias cidades, mas é importante que ele vá num curso de libertação, que ele participe de um curso de libertação para ele, na verdade, mergulhar mais profundo no entendimento espiritual. Porque assim, quando você vai ver, a Bíblia ela é muito clara para a vida do cristão, que o cristão ele deve de ser liberto e depois ele ajuda a ministrar a outros para ser liberto, né? Jesus diz, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Então, na verdade, todo cristão deveria compreender, se ele não tem no coração dele o desejo de ministrar libertação, mas pelo menos para ele ter um entendimento claro do como funciona o mundo espiritual, né? Uma coisa conectada com essa é tendência ao suicídio, né? A pessoa que começa a flertar com suicídio, tenta suicídio, a pessoa que tem pensamentos suicidas. Muitas vezes essa pessoa também teve parentes que morreram de suicídio, né? Parentes que morreram tragicamente. E às vezes também ela sonha com esses parentes mortos. Essas coisas estão interligadas, né? Esses dias veio um rapaz falar comigo dizendo que ele tinha tentado suicídio. Ele foi se enforcar, mas cortaram a corda dele. E eu perguntei para ele, primeira coisa, alguém da tua família já suicidou, tentou suicídio? Daí ele disse 7 pessoas da família que tinham suicidado. Ele seria a 8ª pessoa, estava na fila. O capeta já estava botando ele na fila, né, do suicídio. E sim, ministramos ele e ele ficou bem. Mas esse é o caso, né? Tendência suicida. Nós estamos vendo agora na geração mais jovem também, né? Muitos jovens, adolescentes com depressão, com ansiedade, com transtornos e também com tendência suicida, né? Várias
crianças, adolescentes se cortando por sofrimentos que elas estão passando. E esse é um caso também que a pessoa precisa de libertação. Quem está com tendência suicida, a pessoa precisa de libertação, né? Você na casa aí que tem alguém da tua família que você sabe que falou em se matar, pensou em se matar, tentou, está numa depressão, ela precisa de libertação, a família precisa desse socorro espiritual. O que acontece com o suicídio é que ele tem uma diversidade de raízes, digamos assim. Hoje, os jovens, os adolescentes, o jovem está muito ligado a jogos, né? A jogos que levam para a área do suicídio. E o suicídio ela é uma opressão, um espírito de opressão que ele vai, né, o que você falou, ele vai matando pessoas da família, ele não vai matando, ele vai levando elas à morte, a tirar a vida, e cada um que ele vence, ele se fortalece cada vez mais e mais. Então, as pessoas que vão ficando para baixo, elas vão sofrendo um alto nível de opressão. Uma vez eu fui procurado por uma menina dos 14 anos, que ela veio, ela me disse, por favor, pastor, me ajuda, porque eu sou uma pessoa que nunca pensei em tirar minha vida, mas quando eu vou visitar a casa da minha avó, lá no lado da casa da minha avó tem a estrebaria onde o meu avô se enforcou, eu não aguento de vontade de ir lá e me enforcar, ela disse. Antes de eu entrar para dentro de casa, já me bate uma vontade de ir lá, eu não quero me matar, ela disse. Eu não tenho nada para tirar minha vida, mas quando eu chego na casa da minha avó, eu sou tomada por esse pensamento de ir lá e me suicidar também. Aí a gente foi ministrar ela e viu por quê. Então é importante que toda pessoa desconfie de algo que ela sente, que ela não quer, que é prejudicial. Um sentimento prejudicial na vida de uma pessoa que força ela a fazer algo, a pessoa que tem esse problema, ela deve estar no culto amanhã à noite, você está entendendo? Porque quando a pessoa está com um pensamento, na verdade, que ela não gosta daquele pensamento, está acontecendo algo com ela, que ela seja opressão de morte, seja um problema na área sexual que ela quer resolver, seja um problema familiar de separação, né, que muitos enfrentam hoje, essa cadeia de às vezes a pessoa não separou, mas ela tem problema familiar, né? Está ali debaixo de uma opressão de brigas, de discórdia, que ela percebe que tem algo na família que não está legal, às vezes com o marido, às vezes com os filhos. Então, essa pessoa ela deve de procurar ajuda. Eu costumo dizer o seguinte, profeta, que Vanderlei, que a pessoa, o cristão, ele é que nem um bebê quando ele nasce. O bebê, quando ele nasce, ele recebe uma carteirinha. E através daquela carteirinha de saúde ali, há um acompanhamento daquela criança ali. Se as vacinas estão tomando tudo certo, quer dizer, um acompanhamento. A libertação de uma pessoa é assim. A pessoa ela tem o direito à libertação. Ela tem direito de ser livre. Quando todos aqueles que procuraram Jesus, Jesus nunca negou a libertação. Todos os que buscaram a Cristo, Jesus, na verdade, a curou e libertou. Então, a igreja, ela, na verdade, ela é o ponto de partida para o início na mudança desta opressão na vida de uma pessoa. A igreja, ela tem a autonomia, ela tem a autoridade, ela tem a chave para abrir, né? Nós estamos falando aqui só na área de libertação, mas depois, quando nós vamos ler Isaías 61, que ele é o versículo rico que Jesus traz ele depois em Lucas, você vê que Jesus disse lá, Isaías diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Primeiro. Depois, enviou-me a curar os quebrantados, pregar as boas novas e a curar eles de coração. Proclamar libertação aos cativos, quer dizer, aqueles que estavam presos ser libertos, e depois de pôr em liberdade os algemados. Aí ele está falando de outro nível de prisão. Aí ele está falando dos algemados, daqueles que estão nas algemas, nas correntes, nos grilhões que precisam ser quebrados.
Então, nós só pegando esse versículo de Isaías 61, nós podemos descrever ali, no mínimo, 4, 5 problemas gravíssimos, de todos eles voltados à área de libertação, que cada um deles tem uma forma de se resolver. E cada um deles, a pessoa... É difícil uma pessoa escapar de um destes problemas. Por quê? Porque nós chegamos em Cristo quebrado. Todos nós chegamos em Jesus quebrado. Alguns menos, outros mais, mas todos estão meio quebrados. Então, essa receita, ela é uma receita, na verdade, de conserto do ser humano, né? Você abordou uma coisa bem interessante aí, que quando a menina ia no local onde o avô havia se matado, ela sentia desejo de se suicidar. Isso nós aprendemos, né, assim, e ensinamos que é um espírito territorial. Então, um espírito acaba tendo autoridade num território se ele teve grande vitória naquele território. Então, onde uma pessoa se suicidou, onde aconteceu um assassinato, onde aconteceu muitos problemas de pecado grave, ali há espíritos onde foram feitos também trabalhos, algum tipo de trabalho, enterrados trabalhos, derramados sangue. Ali pode haver, então, espíritos territoriais que influenciam a pessoa a fazer aquilo que ela não quer. Olha que importante, né? Um dia eu fui chamado para uma casa que as pessoas da casa abriam o banheiro e viam um vulto. Qual foi a primeira coisa que eu perguntei? Alguém se matou nesse banheiro? Daí ela disse, sim, o antigo dono dessa casa se pendurou no cano do chuveiro e se matou pendurado no cano do chuveiro. Estava aí a questão. Aí foi para uma outra casa, batia portas, abria portas, dava barulho no meio da noite, a criança chorando à noite, não tinha paz naquela casa, era briga. E aí eu perguntei também se alguém havia se matado lá naquela casa, naquela propriedade, era um interior. Também disseram que o antigo dono daquela propriedade havia se matado naquelas terras. E aquelas terras estavam, assim, então, de certa maneira, amaldiçoadas, né? E você deve ter também tido várias experiências de espíritos territoriais que atuavam, né? E podemos falar, então, para os nossos amigos, né, Edson, que estão nos acompanhando aí. Às vezes tem problemas naquele local, naquela casa, naquele apartamento. As pessoas têm visão de vultos, a percepção de que tem alguma coisa, alguém ali, ouvir vozes, ou alguma coisa que não dá paz, não traz paz, brigas que são meio inexplicáveis. Pode ali ter algum tipo de espírito territorial, né? Com certeza. Queria dar um break aqui para agradecer aí todos o pessoal que está comentando aí, que está conosco na live. Eu acho que o Isael aqui, o meu guri, também compartilhou no Facebook aqui, no meu Facebook. Estou vendo bastante gente comentando aí. Uma boa noite a todos que estão aí comentando, que estão aí na live conosco. Sejam todos bem-vindos e pode continuar comentando aí, fazer alguma pergunta aí que a gente pode ver a possibilidade de estar também respondendo a pergunta de vocês aí. Muito bom a companhia de vocês aí na nossa live. É importante o que você traz aqui, porque tem problemas que às vezes a pessoa nos procura na igreja, ou ela vai à igreja procurar o pastor, e o pastor não consegue resolver o problema dela, porque o problema dela vai além do corpo. Porque às vezes a pessoa, quando ela procura o pastor, o líder na igreja, ela pensa que o problema está no corpo dela. E é importante que o líder ele tenha entendimento nessa área de libertação, porque através de uma entrevista, de uma conversa, você consegue perceber se o problema é tão agravado na pessoa ou se é o que você está falando. É um espírito que está no território, que ele teve uma legalidade lá na casa, na propriedade. A partir do momento em que um espírito ele tem uma legalidade na propriedade, não adianta trabalhar com a pessoa na igreja orando por esse caso. Esse processo ele terá que ser feito lá no local onde precisa haver o que nós chamamos de identificação, se identificar no lugar daquele que gerou o sacrifício, pedir perdão
Então, mas isso precisa ser uma pessoa que já tem uma bagagem espiritual para fazer isso, porque não trata-se de apenas um probleminha, um demônio, um espírito maligno que está na vida de uma pessoa, mas trata-se já de um espírito mais territorial, um espírito um pouco mais forte. E a partir desse momento se faz um ato profético ainda nessa propriedade, né? Eu costumo fazer ato profético com vinho, simbolizando depois da renúncia, da quebra de maldição, que ali o sangue de Jesus leva embora aquela legalidade, aquele direito. Por isso que eu falo que a libertação na igreja ela não é uma coisa simples, ela não é uma coisa que se consegue. Por isso que toda pessoa que tem problema espiritual, aqui entra uma chave muito importante. O que acontece com algumas pessoas? Elas têm um problema e elas vão lá no culto, elas vão lá na igreja e elas querem resolver o problema dela. E a questão não é só ela que quer resolver o problema, Deus também quer e o pastor também quer. O problema é que ela vai lá e ela se decepciona porque ela espera que ela indo num culto, o problema dela muitas vezes se resolve. É verdade. A maioria dos problemas, 70% dos problemas se resolve no culto. Mas tem problema que precisa haver um processo mais profundo e mais individual, profundo, na verdade, e avaliado cada situação para você chegar ao final de uma libertação numa propriedade, num terreno. E isso exige da pessoa também um esforço um pouco maior. E o que leva a pessoa a ter essa força para lutar? É ela entender que não tem outra saída. A igreja é a única entidade que foi dada a autoridade para a libertação, é a igreja. Se a igreja não ajudar, não tiver condições de ministrar uma pessoa, de ministrar o lar, a casa, libertar uma pessoa, ninguém mais fará isso. Então, ela precisa lutar com isso. Ela não pode desistir. Eu fui uma vez e achei que ia resolver os meus problemas e não consegui. Não é desistir, é buscar, compreender, estudar o problema e ver junto com o seu pastor, com a sua igreja, como será resolvido, né? Muito bom. Tem uma pergunta aqui que é interessante, vai um pouco para a cura interior. Ele pergunta o seguinte: se a rejeição dos pais pode trazer problema para os filhos. Pelo que eu percebo, esse irmão foi para a igreja, tá? Se curou, mas os filhos cresceram talvez influenciados de alguma maneira pela rejeição que o pai teve. E pode ter algum espírito também que passou, mesmo que às vezes a pessoa estava na igreja, foi para a igreja, depois que o filho já estava nascido, já estava mais grandinho, enfim. Aqui, como nós podemos avaliar isso, Edson? A rejeição dos pais pode trazer algum peso para os filhos? Olha, a rejeição ela já é um problema espiritual em si. A pessoa que se sente rejeitada, existe um espírito chamado espírito da rejeição. Então, o problema, ele rouba a identidade da pessoa. Seja ela, quando ela estava lá na barriga da mãe, ainda ela já pode ser rejeitada pela mãe. Quem sabe a mãe queria lá que fosse um menino e foi uma menina, e assim por diante. Eu já vi casos assim. Agora, o que acontece na verdade? A rejeição, normalmente o pai e a mãe rejeitado, eles já tratam o filho com rejeição, porque isso faz parte da identidade deles, a rejeição. Então, eles foram rejeitados, eles vão transmitir isso à frente, porque, na verdade, isso faz parte, a rejeição já faz parte da vida deles. Eles não podem dar aquilo que eles não receberam. Então, o filho, quando ele vem para Cristo e ele detecta que ele está com rejeição paternal da mãe ou do pai, o grande segredo dele é ele ser curado e voltar a curar o pai e a mãe, se estão vivos ainda. Você está entendendo? Porque eu conheço muitas pessoas na igreja que curaram o seu pai e a sua mãe da rejeição, e hoje o casal está firme na igreja por causa do filho que foi lá, olhou bem dentro do olho do pai, da mãe, na verdade, pediu perdão, né, por ter magoado, por ter machucado, mesmo que ela estava machucada, ou ele, né?
fez o oposto para a cura do pai e da mãe, e hoje pôde ver essa cura acontecendo na vida do pai e da mãe. Então, o filho, quando ele vem, ele detecta. É importante todos que estão nos vendo nessa live, que estão participando dessa live, entender uma coisa. Jesus tem a solução para todos os problemas. Todos. A igreja, muitas vezes, ela não está tão capacitada, né? Porque nós somos muitos líderes de onda, às vezes. Vem uma onda, a gente segue aquela onda e esquece da outra, né? Outra onda, segue a outra. E a gente tem a igreja apostólica, ela é muito rica, tanto o caso de vocês aí quanto o nosso, mas mesmo assim a gente ainda segue muita onda. E eu fui praticamente chamado a atenção por Deus nesse sentido de estar deixando coisas extremamente importantes como a cura e a libertação para trás, e retornei agora nos últimos tempos a esse fator, porque não tem como hoje você ter uma liderança que não está liberta, uma liderança confiável. Não tem como você ter uma liderança que vai arrebentar se ela não está curada. Então, na verdade, hoje nós estamos recuperando essa questão da libertação de novo na igreja, que é uma coisa que não deveria ter se perdido. Bom, você lembra quanto a libertação lá no início ela era tão enfatizada, tão importante na igreja, né? Sim. Eu gostaria de pegar um gancho aí, você falou que é muito difícil o pai ou a mãe acabar não passando a rejeição para o filho, né? Principalmente se foi para a igreja depois que o filho já tinha nascido, né? E o filho já estava com alguma idade, 3, 4, 5, 10 aninhos. Então, eu responderia também para essa pessoa que perguntou aí, vai depender de quanto a pessoa foi curada já antes da criança nascer. Por exemplo, meus filhos só nasceram depois que eu já estava na igreja, estava curado, já estava, né, restaurado, liberto. Aí meus filhos não tiveram nenhum tipo de problema de rejeição. Mas quem vem para a igreja e já vem com um filho junto, meio pequeno, essa pessoa geralmente já passou um pouco dessa rejeição, ou os espíritos tiveram uma liberdade para passar. Os espíritos tiveram alguma legalidade para chegar até a criança antes da pessoa ter se libertado, né? Então, creio que aí é que vem o problema maior, né? Eu iria falar uma outra coisa, Edson, sobre características que nós entendemos que precisam de libertação. Pessoas que estão sempre com problemas financeiros, quebradeira financeira, está sempre com problema financeiro. A pessoa só se levanta para cair. Ela só se levanta financeiramente para cair de novo. Geralmente, nesse caso, tem o que nós chamamos de espíritos de miséria, né? Demônios de miséria, maldição familiar, maldição de pobreza na família. Você já identificou isso também? Identifiquei, inclusive, tem espíritos específicos que eles trabalham nessa área. São espíritos, na verdade, que eles fecham as portas da pessoa para que ela não prospere, né? Inclusive, quando nós lemos Malaquias, que é o versículo-chave para a prosperidade, ele disse que a fidelidade abre as portas, né? Que a fidelidade abre as janelas dos céus, disse Deus, e derramarei bênçãos sem medida. Então, esses espíritos que trabalham na área financeira, na grande maioria deles, eles não são demônios que manifestam. Eles, todo tempo, todo esse tempo que eu ministro de libertação, tem espíritos devorador, destruidor, né, que é o caso aí do próprio Tranca-Rua, que é esse trabalho feito em encruzilhada aí, que traz quebradeira, mas a grande maioria dos problemas espirituais financeiros, eles estão mais relacionados ao outro caso, que é o caso ali de que nós estávamos falando anteriormente, de que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para pregar aos quebrantados, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados.
esses problemas espirituais financeiros, eles, além dele ter ele dificultar lá para a porta não se abrir lá no trabalho, ele ainda dificulta para a pessoa que tá envolvido com ele não ter habilidade para desenvolver. Então, ele prejudica os dois, ambos, o que a pessoa vai realizar e a capacidade da pessoa de realizar, você está entendendo? Porque a prisão, ela faz isso, as amarras, elas fazem isso. Então, por incrível que pareça, o espírito de destruidor de finança, ele tem muito a ver com a fidelidade financeira da pessoa com Deus. E Deus, então, abre as portas para aquela pessoa e esse problema espiritual, ele vai ter que ir embora, não tem jeito, né? E esse caso anteriormente, que você estava falando desse jovem que estava falando em relação à rejeição, é muito importante a gente que fez essa pergunta da rejeição, a gente deixar claro o seguinte, que esse problema tem solução. Todo problema tem solução. Esse problema dele não é um problema de desespero, não é um problema de desmotivar, de desanimar. Esse é um problema que tem solução. Ele, na verdade, o mais difícil é quando a pessoa tem um problema espiritual, é ela e se identificar. Olha, eu estou com um problema espiritual. Esse é o mais difícil. Depois que a pessoa se identifica, ela vai buscar ali a solução e Jesus acaba curando ele e transformando. E essa solução nós chamamos de cura interior, né, Edson? O cura interior, cura da alma. Nós temos o processo junto da libertação, a cura interior. Tua esposa Exato. é especialista em cura interior, né? Lembro que ela ministrava muito cura interior. Você ficava mais com a parte de expulsar capeta e ela mais com a cura interior. Até hoje eu não tenho muita paciência para fazer cura interior. Essa área, hoje ela tem uma escola de cura, ela tem uma escola de cura interior, que passou aí na rede, foi impactante todas as cidades aí. Então ela trabalha nessa área. Eu, sinceramente, ela vai lá e faz a parte dela. Posteriormente, ela deixa o consultório, ou se a mulher ela fica, daí eu entro para fazer a segunda parte. Nós dividimos as tarefas. Sim. Giovanni está perguntando como abordar esse assunto de espíritos territoriais com o pai de 80 anos. Se ele puder assistir esse vídeo nosso aqui, já é um começo, né? Que é a religião do espiritismo, né? Então, não é fácil. Pessoa mais idosa, a gente tem que respeitá-los também, né? Mas sempre que tiver abertura, poder falar, né? Poder trazer informações assim, são importantes. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o problema de quebradeira financeira. É tão impressionante a questão de problema de quebradeira financeira, que eu tenho percebido que não é apenas um espírito que vai lá e atrapalha um negócio, um espírito que vai lá e influencia o negócio errado. Esses espíritos atuam dentro da cabeça da pessoa. A pessoa se convence que fazer aquele negócio é bom e é furada. A pessoa não consegue ver, ela tem uma escama na frente dos seus olhos, ela não consegue ver negócios bons, saídas boas para as finanças. Ela não consegue ver que ela tem que mudar a maneira de pensar. Ela não consegue se convencer a importância de dar o dízimo para quebrar maldições. Ela tem uma espécie de escama. Eu acho impressionante isso, Edson, que tempo atrás eu pensava, tem um demônio que atua aí na área de quebradeira financeira, ele vai atrapalhar os negócios aqui e ali. Mas não é só isso, ele atua dentro da cabeça do cara, né? E daí tem muitos pais de famílias que fazem negócios errados, esposa sofre, filhos sofrem, e muitos desses homens, de tanto fazer negócios ruins, acabam também suicidando, flertando com suicídio, ou indo para bebida e drogas, porque olham para trás e veem uma vida meio de desgraça, assim, né? Financeiramente. E você percebe que é mais ou menos assim, parece que a pessoa tem um bloqueio mental para não conseguir fazer bons negócios e ter uma visão clara de prosperidade financeira.
é o que eu estava comentando anteriormente, né? Que é os dois problemas, que a pessoa tem o problema de escravidão, de amarras, né? As portas fechadas ali, e ela tem o problema também da realização. E tem um outro problema, às vezes, que algumas pessoas elas têm dificuldade de ser gestor, né? Elas têm dificuldade de fazer gestão das coisas. Então, o cristão, ele pode, ele não é obrigado, uma pessoa que vai na igreja, ir lá antes de fazer um negócio, perguntar para o pastor na verdade, pedir para o pastor orar e dar uma direção em relação àquilo. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas também ninguém é proibido de fazer, né? Se a pessoa ela vai... Eu tenho muitas pessoas que me procuram da igreja e, às vezes, querem tomar uma decisão certeira, mais certeira, e elas vêm e perguntam o que elas devem fazer. Então, eu aconselho a pessoa que tá se quebrando muito, sempre fazendo negócio, sempre agindo, porque às vezes é orado, às vezes é ministrado, mas tem essa parte aí, às vezes a pessoa lê um pouco sobre administração, sobre gestão, mesmo que não seja a área dela, mas apenas para ela parar, né? Para ela reter o próprio trabalho, né? Porque é uma coisa que Deus quer que todos, o cristão seja abençoado. Agora, existe a parte da libertação, existe a parte da administração, né? Existe a parte da fidelidade, né? Porque se o pastor, o líder, a igreja, ela quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não é fiel, com a própria infidelidade ela acaba se amarrando de novo, né? Então, é um conjunto de coisas que a pessoa que está enfrentando o problema, por isso que eu falava anteriormente que os problemas é uma amplitude de problemas, né? São uma diversidade de áreas. Então, o problema que a pessoa está enfrentando é muito importante, que eu volto lá ao que eu falei anteriormente, tem solução. Tem solução. Só que, às vezes, o caminho que a pessoa quer resolver esse problema é que ela não está conseguindo. Mas não que não tem solução, né? É o que a gente estava comentando do problema espiritual lá na territorial, e a pessoa querer resolver pessoalmente na igreja. Ela pode ficar 10 anos na igreja e ela não vai resolver. Vai ter que chegar fazer uma avaliação do caso dela e ver se o problema onde está. O porquê que aquilo não se resolve. E a pessoa ter ali a responsabilidade, ter ali a motivação de não desistir, né, daquele caso ali antes de ser resolvido, fazer a parte dela, né? O Deide falou que gostaria de saber mais sobre a cura, a sala de cura, a ministração de cura, né, da Isadete. E eu creio que nós podemos marcar mais para frente para a Isadete fazer essa ministração aqui também. E aí o pessoal que está interessado já pode participar. Outra coisa importante que é uma evidência de que a pessoa pode estar sofrendo de atuação de espíritos malignos é a agressividade, a ira, a raiva, o ódio, essa coisa de você perder a razão. E as pessoas até usam a expressão, né, quando a pessoa está muito irada, ela ficou possessa, né? A pessoa ficou possessa. Você já identificou isso também? São pessoas que não têm domínio próprio e que logo elas ficam muito iradas, falam besteira, se amaldiçoam pessoas, falam em morrer, em matar. Essas pessoas têm problemas espirituais, né? E os problemas espirituais de violência, eles também estão relacionados, na grande maioria, a vícios também, né? Por exemplo, tem pessoas que quando ela está lúcida, que ela não toma, por exemplo, bebida de álcool, ela não é uma pessoa violenta, mas ela tomou bebida de álcool, por pouco que seja, ela já, na verdade, torna-se uma pessoa violenta. Outros, não é pela bebida, outros entra a questão da rejeição, de um trauma, de um acontecimento que quando, na verdade, a pessoa está bem, está tranquila, mas de repente é gerado dentro de um acontecimento, a cena qual ela foi machucada no passado, naquele momento ela se levanta com
com pedras na mão para jogar, furiosa, e você não consegue entender como ela mudou tão rápido de uma pessoa legal para uma pessoa totalmente agressiva. Mas quando você vê os espíritos, o Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Para a gente buscar Jesus, você coloca um rock. Eu já vi você colocando rock para buscar Jesus, né? É um aleluia, daquelas bem profundas de adoração. Não sei se você ainda adora com rock, né? Mas ainda gosto. É a coisa mais contraditória que eu já vi na minha vida. O rock gospel, né? O rock evangélico. Sim, né? não, sim. Tô lembrando aqui porque uma vez eu vi você Sim, orando. Sim. O que acontece, na verdade? Você cria um ambiente para você entrar numa atmosfera espiritual de adoração. O que você fez? Você sujeitou o teu livre-arbítrio que você tem, você usou o teu livre-arbítrio para gerar um ambiente para você chegar a Deus. Quando a pessoa, na verdade, ela bebe uma bebida de álcool, ela tem um trauma e esse trauma reflete, vem a imagem daquele trauma que ela teve, nessa hora o livre-arbítrio dela força para o outro lado. Você está entendendo? Ela perdeu o livre-arbítrio. Ela tomou ali um copo de pinga, por exemplo, o livre-arbítrio dela, pronto, esqueceu, não tem mais problema nenhum, tudo é coisa boa, porque ela perde a linha do livre-arbítrio. E quando ela perde a linha do livre-arbítrio, ela favorece para esses espíritos de violência agirem na vida dela. Então, da bebida ela vai para a violência, da violência vai para a agressão, né? E a agressão acaba terminando na cadeia ou na separação, né? É um conjunto de coisas que vai se... Então, o grande segredo, na verdade, o grande segredo de entender é que tanto a bebida quanto o trauma, às vezes a pessoa vem para Cristo, ela é acostumada a ganhar tudo que ela quer, e de repente ela casa, ela não pode mais ter tudo que ela tem, tudo que ela podia ter anteriormente, agora ela vai ter que se configurar, e isso pode gerar nela também um processo de ódio, de raiva. Então tem uma amplitude de porquês uma pessoa pode ficar irada, né? Agora, com certeza que uma pessoa ela vai no culto, ela busca Deus, ali ela começa um processo de mudança, de enxergar uma luz no fim do túnel. O lindo do culto é que quando a pessoa vai com todo tipo de problema, ela não apenas ela começa a pensar no pai, na mãe. O Espírito Santo lá no culto, ele vai abrindo um leque, ele vai mostrando o filho, e ele vai ensinando aquela mãe, aquele pai que está sofrendo, aquela pessoa que está sofrendo com aquele problema, o Espírito Santo ele vai dando uma direção, na verdade, um ensinamento ali no próprio culto, mesmo que o pastor, o profeta, o mestre, quem está pregando, nem está falando naquele assunto ali, mas o Espírito Santo está usando um versículo ali para trabalhar com aquela pessoa e dar uma direção para ajudar ela a resolver o problema. Porque o que Deus mais quer, o que Jesus mais quer é ter as pessoas com Ele, é trazer elas para Ele, é resolver o problema delas. Né? Nós vimos De novo, a gente casou as duas coisas, né? Libertação e cura interior. Quando eu citei que a agressividade pode ser um caso de demonização, né? De espíritos malignos. E a raiz, como você falou, pode ser a rejeição. E geralmente é a rejeição. A raiz é de cunho de cura interior. Por isso a cura interior e a libertação, elas precisam andar juntas, né? Eu falava esses dias, e sempre falo isso em aconselhamentos de pessoas que dizem que são muito iradas, casais que vêm falar comigo e dizem que uma pessoa é muito irada. Eu sempre digo, olha, se você perde o controle, alguém vai ter o controle. E esse alguém é um espírito maligno. Se a pessoa perde o controle, assim como alguém que bebe cachaça, você falou. Né? Eu conheci um homem que ele era muito legal. Daí ele bebia cachaça, os olhos dele ficavam assim vermelhos, eram olhos de demônios, e ele brigava com a família de uma maneira terrível, falava coisas horríveis, e depois no outro dia, quando não estava mais bêbado, estava arrependido, estava, né, cabeça baixa, né, era lamentável isso.
mas ele perdia o controle e alguém tomava o controle. E por isso é importante o fruto do Espírito, o domínio próprio, né, Edson? Aquela pessoa que não tem domínio próprio e ela perde o controle com raiva, com ódio, com rancor, se ela perde o controle, algum espírito vai assumir esse controle e vai dizer, fala mais isso, fala mais aquilo, fala isso mesmo, traz isso para, lembra aquilo que eu fiz, fala. E daí a briga vai ficando cada vez mais terrível, né? E as pessoas vão se machucando cada vez mais. Eu vou só pedir pro Israel colocar meu telefone e carregar aqui, senão logo nós vamos ficar sem bateria aqui, só um pouquinho. Israel, ok. coloca meu telefone e carregar aqui, pega lá o carregador. A bateria está no fim. Tá, deu um aviso aqui para mim, porque eu estava preparado para transmitir com o iPad ali, no fim não deu certo, acabamos mudando para o telefone. Sim. Mas o que acontece, na verdade, dentro desse assunto que você está falando aí? Deixa eu memorizar aqui o que você terminou falando. Era a falta de domínio próprio, aí a pessoa fica possessa, irada tal. E muitas vezes brigas no casamento, agressividade com filhos, e essas coisas a pessoa acaba achando normal. Esse é um grande problema da pessoa achar normal estourar, achar normal brigar, achar normal, quem sabe, falar coisas que machucam o outro, aí depois ela, me desculpa, não queria ter falado aquilo e tal. E isso se repete de novo, né? E aí tem espíritos que já sabem desse ponto fraco da pessoa e vai trazendo mais problemas para aquela família, né? Exato. O que entra aí um caminho? A libertação, ela tem um caminho, na verdade. Para a libertação ela ser bem sucedida, para as pessoas que estão nos escutando, ela tem um caminho. A libertação, ela começa com a entrevista, o que nós chamamos de entrevista. A partir da entrevista, a pessoa vai para a cura. Ela vai, na verdade, o problema da pessoa. Se a pessoa ela é um problema que falta cura interior, se o problema dela é libertação, se o problema dela é aconselhamento. Então, existem 3 fases de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa, quando ela chega na igreja, ela é muito novinha espiritual, não adianta se mexer com problemas espirituais muito profundos. Ela precisa, na verdade, de um tempo de relacionamento com Deus para formar uma personalidade espiritual nela, para que realmente os problemas espirituais ficam longe da vida dela. Porque não é um passe de mágica. Muitas pessoas elas acreditam que o pastor é que nem o benzedor, que veio na igreja, fez um benzimento ali e pronto, resolveu o problema. Na verdade, o mundo espiritual não funciona como benzimento. O que funciona, todas as coisas espirituais, elas são um processo. Então, é o que eu costumo dizer às vezes para as pessoas, elas estão acostumadas a agir com malandragem, às vezes, lá fora, e às vezes elas vêm na igreja e elas querem agir com malandragem com Deus, elas querem ser livres sem mudar. Elas não querem ter os problemas espirituais, mas elas querem continuar fazendo o que eles gostam, você está entendendo? Então, elas querem agir com malandragem, na verdade, porque elas querem a libertação sem o arrependimento. E isso não vai existir. Então, a pessoa, quando ela vem para a libertação, ela precisa estar consciente que ela deve estar cansada de uma vida errada e ela precisa, então, vir. É lógico que não é de um dia para o outro, mas... e também não é o líder, o pastor que vai obrigar, é o que vai aos passos convencendo ela da mudança. Ele veio para isso, né? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é importante que a pessoa ela busque essa mudança. Então, quando a pessoa entra numa sala de libertação, se você ministrar libertação com a pessoa que não foi curado, é como você manda o espírito dentro da sala e ir embora. Quando a pessoa passou da porta para a rua, ele já está de volta, porque essa pessoa está apta para ter um problema espiritual. Então, ele não vai ficar longe. Eu já cansei de dizer para demônio, vai embora agora dessa pessoa, eu te ordeno em nome de Jesus. Ele diz para mim, sim, eu vou aqui e ali fora eu entro de volta. E daí o que você vai dizer? Porque ele tem legalidade, ele tem direito, ele tem uma porta aberta. Então,
a libertação é importante tanto para quem ministra, quanto para quem vai ser ministrado entender o processo da libertação. Ela tem a cura, ela tem a libertação e ela tem o aconselhamento. Para que serve o aconselhamento? O aconselhamento serve para a pessoa não voltar agora ao mesmo erro, porque a hora que ela voltar ao erro de novo, ela volta à escravidão. Quer dizer, o erro ela pode escolher não errar, mas a escravidão é o resultado do erro. Então ela errou, ela vai ficar escrava. Isso não é mais escolha, né? Então ela conhece a verdade, ela vive a verdade e a verdade a liberta. No momento que ela conhece a verdade, vive o erro, ela volta à escravidão. Então o caminho da libertação é a cura, a entrevista, cura, libertação e aconselhamento. E é na entrevista que eu verifico ali, eu ensino num curso chamado Libertadores que nós temos, na verdade, esses caminhos aí, a libertação que nós chamamos de libertação na sala, como ela funciona, né? É bem importante você citar a questão do aconselhamento para pessoas novas também, porque às vezes a pessoa chega na igreja e ela quer logo ser liberta quando ela entende isso, mas ela não tem corpo espiritual para sustentar a libertação. Efésios 6, que fala de toda a armadura de Deus, não está ali falando só de um adereço, de eu ir lá e botar uma roupa de uma hora para outra. Está falando de uma prática de vida, a couraça da justiça, né, manusear bem a espada do Espírito, o escudo da fé. Isso aí não é uma coisa assim de eu vou lá me trocar de roupa e já volto. Isso aí é uma prática de vida. Então, essa prática de vida significa que esse soldado precisa ter corpo espiritual, primeiro para libertar, para ser liberto, depois para sustentar a libertação e libertar outros. Precisa ter como um soldado que vai começar a malhar. Então, alguém que chega na igreja, como um recruta que chega bem magrelo no exército, né? Chega bem magrelo e não aguenta nada, né? Aí vai malhando, vai aprendendo dia a dia, malhando, espada do Espírito, fé, coração da justiça, cinturão da verdade. E aí vai se habilitando para a guerra espiritual. Nem um recruta que chega lá já vai logo para a guerra. Ele é treinado. E assim são as pessoas na igreja. Por isso é interessante que você falou, Ian, alguém chegou na igreja, na célula e quer logo ser liberto. Não, agora é o momento ainda de aconselhamento, uma oração mais geral, né? Fazer a pessoa se fundamentar na fé, para então, à medida que ela for dando os passos dentro da estrutura da igreja, chegar a hora dela ter uma libertação coletiva e uma libertação individual também, né? O David falava aí que muitos estão querendo a lei do mínimo esforço da fé, né? É que vem para a igreja e diz, ok, eu estou com esses problemas, resolve para mim, pastor, né? Expulsa os espíritos e resolve para mim, né? É mais ou menos assim. A gente cansou disso, né? Isso lá no início, né? A gente, de boa vontade, tentava ajudar todo mundo, mas a gente via, né, que passava um maior trabalhão lá, horas, até madrugada, estudando espíritos. Aí no outro dia, daqui a pouco a pessoa estava fazendo todas as mesmas coisas que fazia antes, os mesmos pecados, erros, e tudo ia água abaixo, né? Hoje a libertação ela é um processo. A libertação individual hoje eu só ministro com pastores e líderes. Então, aconselho os pastores da cidade, a libertação individual na sala é só com quem está liderando. Vocês trabalham aí na visão célula, nós trabalhamos na visão GDM, é um pouco diferente só a nomenclatura para dar um entendimento um pouco mais rápido. GDM quer dizer Grupo de Discipulado e Multiplicação, mas a pessoa que não está liderando o GDM hoje, eu não entro na sala de libertação com ela e não aconselho nenhum pastor a entrar, porque o que limpa mesmo a pessoa, o que abre as portas espirituais para ela, no bom sentido, é a frutificação. As recompensas dela abrem através da frutificação. Então, se a pessoa ela não estiver frutificando, ela vem ali na coletiva, ela vai para o culto de libertação ali, no culto ela é liberta ali de problemas que ela prova ali o amor de Deus, ela prova ali a possibilidade de Deus, o querer de Deus. Então, ela não tem argumento de dizer, olha, eu
na verdade, não amo Jesus porque ele não me libertou por total, porque ela já provou um pouco, então ela precisa se aprofundar agora para viver tudo aquilo que Deus tem. É normal que uma pessoa chegue na igreja e ela vem buscar a libertação como a coisa mais importante da vida dela, mas não é normal que ela continue pensando assim. O Vânio cita aí a passagem, né, de João: conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós estamos falando da libertação em linhas mais gerais, mas é bem lógico, óbvio, e sempre importante falar que quem liberta mesmo é o poder de Deus, né, é o nome de Jesus, é o sangue do Cordeiro, né, e nós somos ferramentas, né, como ferramentas é que nós estamos falando aí como que se faz, o que se faz. E, de fato, se a pessoa não se apropriar da verdade, que é Jesus, ela vai estar dentro de um processo parecido com esse de benzedeira, vai na igreja para se benzer e ir embora, e não se apropriou da verdade, que é Jesus. E o William falei também sobre saber a identidade em Cristo, né? Essa coisa de eu falar que é preciso ter um corpo espiritual, é saber a identidade em Cristo, né? Saber a identidade vai trazer vitórias e vai nos fortalecer. Eu creio que nós temos que ir aí já para os finalmente, Edson. E uma coisa só que eu gostaria de que a gente abordasse: a questão de coisas paranormais, pessoas que têm algum tipo de atividade paranormal, que aprendeu em outras religiões, outros grupos, e ela vem para a igreja tendo visões e percepções, e muitas dessas pessoas já vêm para a igreja dizendo: eu tenho essa coisa de paranormal, porque eu sabia, eu vi, sonhei, eu vi que a minha parente ia morrer e ela morreu mesmo. Eu previ que ia acontecer um acidente, aconteceu mesmo. E muitas dessas pessoas, às vezes, que vêm com esses poderes espirituais para a igreja, elas acham que isso é de Deus, elas acham que elas devem continuar com esse tipo de situação como que paranormal, visão de vulto, audição de vozes, comunicação com algum morto, comunicação com algum espírito. O que você teria a dizer para essas pessoas que chegam na igreja com essas características? Bom, é importante nós compreender o caminho da libertação. A libertação, ela tem o libertador, que é Jesus, ela tem o servo e ela tem o necessitado. Então, Jesus é o libertador, o discípulo é o que ministra a libertação, e o necessitado é aquele que está precisando ser liberto. Todos os três na libertação, eles são interessantes, são importantes. Jesus não falha, ele como libertador, ele é o que mais quer a libertação. O ministro de libertação, o servo, vai depender muito da qualificação da vida dele para que a libertação ela seja eficiente. Então, quem quiser ser um ministro de libertação, a renúncia ela é bem mais cara do que alguém que apenas quer ser ministrado. É bem mais cara. Então, e aquele que vai ser ministrado, ele precisa estar como aquela mulher, aquela adúltera, disposta a ir e não pecar mais. Jesus não negou a libertação para ela, mas ele não permitiu que ela continuasse na vida de erro. É muito importante nós entendermos que sem esse caminho existe o outro caminho, que é o caminho dos espíritos, dos deuses. O caminho dos deuses é o caminho onde a Bíblia fala deles, está escrito uma variedade de deuses, porque eles são uma diversidade, não é o Pai, Filho e Espírito Santo. E eles trabalham numa diversidade de formas, desde nós temos aí do canalizador de espírito até aquele que está lá recebendo a cura. Agora vamos entender um pouco esse caso seu aí que você falou, que é o caso de pessoas que chegam na igreja acreditando ter uma força paranormal para ajudar. É importante compreender muito o seguinte, que a pessoa tem só uma forma de que Deus trabalha na Bíblia através do Espírito Santo, não é através de força, através de nada. E essa autoridade de Cristo ele foi entregue unicamente para a igreja. Quando Jesus diz para Pedro,
eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar no céu será desligado na terra. Então, a autoridade foi dada unicamente para a igreja. Primeira coisa, uma pessoa, para ela, entra duas questões aqui. Primeiro é aquele que está sendo enganado espiritualmente. E o terceiro, e o segundo, é aquele que entra debaixo dessa atmosfera espiritual. Então, nenhuma pessoa na igreja deve de procurar uma pessoa que ela não é aconselhada pelo pastor a orar no culto, a aconselhar alguém. Toda pessoa que vai na igreja, ela deve de saber debaixo de que mão é que ela está colocando a sua cabeça. O que acontece? Uma pessoa que diz assim, olha, eu tive um sonho, esses dias ainda uma moça veio falar comigo, ela me diz, apóstolo, eu tenho uma pessoa que Deus me revela muita coisa, porque quando foi morrer uma pessoa lá, eu tive um sonho que ela estava morrendo, e eu liguei para ela, ou eu não liguei, e ela acabou morrendo. Aí o outro lá, ela me falou uns 3 casos, me falando desse caso, eu disse para ela, tá, agora me explica uma coisa, o seguinte, por que Deus iria te mostrar que aquela pessoa iria morrer? Ah, não sei, talvez para mim orar. Daí eu disse, mas e você orou? Orei e adiantou? Não, não adiantou nada. Então, foi Deus que te mostrou. Porque Deus não mostra nada se Ele não vai resolver. Então, eu disse para ela, esse teu caso aí, é um caso que você está debaixo de uma opressão de espírito familiar de morte, e ele vem anunciar a você, na verdade, com antecedência, aquilo que ele vai fazer na vida de outras pessoas. Então, ele vem anunciar a você, algum contato você tem com essa pessoa, e esses problemas espirituais, eles estão, de certa forma, conectados. Então, ele veio te avisar daquilo que ele ia fazer. Então, eu disse para ela, você, se fosse de Deus, você teria sonhos bons. E quando se você tiver um que não é legal, quando você orar, você vai reverter aquele quadro. Deus, ele te mostrou para reverter aquele quadro, não para deixar acontecer. Então, esse fator que você está falando aí, ele acontece muito com pessoas que tiveram avós, benzedores, tios, legado de benzedores da família, que é o que eu digo, não é uma questão que eles queriam fazer o mal, mas é uma questão de falta de compreensão. Eles faziam aqueles rituais deles religiosos sem saber se estava na Bíblia ou não, porque eles ouviram lá os avós, bisavós fazendo e trouxeram para a família aí problema sério espiritual e agora estão seguindo em frente. A única chance que tem de uma pessoa dessa ser resolvida é a obediência. Para você conseguir equilibrar uma pessoa que ela pensa dessa forma, ela precisa esquecer tudo isso aí. Ela precisa esquecer esses poderes, essa herança que ela trouxe e buscar ter autoridade espiritual no outro sentido, no sentido bíblico, que é sobre uma hierarquia de autoridade, que é sobre, na verdade, uma busca com o Espírito Santo, uma vida de obediência, andando na visão da congregação, da igreja, e fazendo as coisas alinhadas. Ela tem que esquecer de tomar decisões por si só, principalmente quando ela vai para a igreja ou ela quer servir a Deus, e se configurar para obedecer. Senão não tem mais jeito. Porque ela vai viver o que nós chamamos de confusão espiritual. Ela vai gerar mais confusão do que vai ter bons resultados, na verdade. E o problema é que esse tipo de poder que a pessoa tem gera um orgulho nela, né? Ela se sente importante, ela se sente, né, orgulhosa e ela não quer abrir mão disso, né? Ela fica brava às vezes com o pastor, que o pastor diz que isso não é de Deus, e algumas acham até que o pastor está com ciúme, que ela tem revelação. Mas é interessante você observar a fonte, né? Você falou sobre a fonte, não é o Espírito Santo. Então, as revelações, sonhos, nós temos elas a partir de uma fonte espiritual. E quem é essa fonte? E como a pessoa vai estar acreditando
que aquela fonte é Deus se o resultado é ruim. É como você falou. Ah, eu sonhei que ia morrer e morreu. Sonhei que ia ter um acidente e teve. Eu sonhei que iam separar e separou. Isso aí, sabe o que que é? É o diabo já anunciando o que ele quer fazer, o que ele vai fazer. É tipo eles dizendo, olha, sabe aquela pessoa ali? Pois é, vou matar ela. Estou te mostrando aí. E a pessoa fica sendo como que um objeto em que o inimigo mostra a ela o desejo dele, né? Do que ele quer fazer e vai fazer. Às vezes não faz, mas é o que ele quer fazer. E a pessoa fica sonhando assim. Então, checar a fonte, né? Qual é a fonte da revelação? E qual o objetivo desta revelação? Parece o apresentador do Clima do Tempo, né? Ele fica dizendo onde vai chover, onde vai cair pedra, onde vai dar vendaval. E, e isso não direciona, não coopera em nada. Mas eu já peguei casos de variedade e o que esses espíritos eles agem no orgulho. Então, o que eles dizem é o seguinte, eles falam para a pessoa o seguinte, o teu líder, na verdade, ele é mais inferior do que você. Porque como ele não tem o teu dom que você tem, então ele tem ciúme de você que você tem esse dom. Então, ele, na verdade, ele te combate porque você sabe mais. O espírito, ele não diz para ele o seguinte, olha, você está vivendo uma vida de confusão infrutífera, né? Porque quando você for ver essas pessoas, elas são infrutíferas, porque o que elas frutificam vira confusão, porque se a essência não é boa, o resto também não será bom, né? Então, aí eu volto a dizer para você, eu já peguei vários casos que não teve cura. Eu pedi para a pessoa sair da igreja. Eu disse para ela, querido, tu me desculpe, mas é o seguinte, nós dois aqui não vai dar certo, porque tu sabe mais do que eu, e eu sei que quero saber mais do que tu, então nós vamos viver uma discórdia aqui, vamos discordar aqui a vida toda. Eu acredito numa coisa, você acredita noutra, então é melhor você pegar o caminho da rua. Teve outras pessoas que eu expliquei para elas, olha, você vai ter que ser humilde, você vai ter que obedecer, porque você está sendo enganada. Isso aí é um espírito maligno e ele vai te levar à loucura, à confusão. E ela parou, obedeceu, fez tudo, foi restaurada. Mas assim, talvez de cada 30, bem conversado, talvez 10 você consegue restaurar nesse caso aí, que são casos bem graves. Ainda mais quando a pessoa ela está dentro da igreja e ela começa a misturar, né? Ela mistura e ela começa a gostar da mistura, né? Da mistura do ocultismo com o reino de Deus. Verdade, verdade. Muito bom, muito bom essa explanação aí. Eu também tive um monte de casos assim. Teve um caso de um homem aí que fazia esses trabalhos de cura com outras entidades e ele começou na igreja, mas logo ele começou a sentir vontade de voltar para aquelas entidades. E ele dizia o seguinte, como ele trabalhava com entidades que trazia cura nos terreiros, alguém falava no trabalho, eu estou com uma dor no joelho, ele já começava meio que se incorporar para querer curar aquela pessoa. E ele tinha começado na igreja, tinha um bom caminho pela igreja, mas quando viu, ele descambou, voltou para aquela velha prática, e ele não conseguiu entender ou não acreditou que as fontes de que ele recebia poder não era Deus, né? E, infelizmente, ele seguiu o caminho disso que você falou, né? A grande maioria das pessoas não se sujeita, não se submete, acham que o líder ou o pastor tem ciúme dos dons que ela tem, e isso traz confusão. Por isso é bem importante submeter a pessoa, né? Que ela submeta a liderança, ou senão realmente fica difícil. E o pior dessas pessoas mesmo é que existe um fundo espiritual naquilo que elas estão fazendo. Tem espiritualidade ali, porém a fonte da espiritualidade que é errada, né? Ela não vem do Espírito Santo e ela não tem uma hierarquia, disciplina, né? Porque o reino de Deus ele é
ele é fundamentado na hierarquia e na disciplina, né? É como o exército, né? O exército também é fundamentado na hierarquia e disciplina, né? A palavra de Deus, ela coloca a hierarquia, né? De autoridade espiritual e submissão e autoridade. Então, o que acontece? Esses problemas espirituais, eles quebram essa ideia de hierarquia e disciplina. A pessoa não precisa ter disciplina nada, ela passa a ter uma fé mística que ela conecta com Deus ali, sai da terra, vai para os céus, né? E é só ela que faz aquilo ali, todo mundo fica na terra, vai só ela. Então ela se acha o máximo de trazer informações privilegiadas e coisas desse tipo, né? E os espíritos ficam ali enganando ela, e o pior mesmo são pessoas que começam a aceitar esses aconselhamentos, que eles entram no mesmo caminho, né? Eles acabam Sim. sendo também infectados por esses problemas espirituais, né? Então é importante lembrar, você que está nos acompanhando aí, que se você não está conectado à igreja, você não entendeu ainda o que é o Espírito Santo, ou alguém da tua família, do teu círculo de amizades, diz ter algum poder, tem algum tipo de revelação espiritual, tem algum tipo de paranormalidade, mas essa pessoa não vive uma vida cristã debaixo, né, da unção de Deus. Então é bem provável que essa pessoa está tendo essas revelações de uma fonte estranha, de uma fonte estranha. E esta pessoa precisa se libertar disso e começar a atuar debaixo do Espírito Santo. Ela poderá receber dons e fazer coisas muito maiores do que ela estava fazendo até então, mas agora pelo poder de Deus, né, do tempo certo, né, na maturidade dela, né, no tempo certo. E você, então, não vá atrás de pessoas que dizem ser sensitivas, de pessoas que dizem ter sonhado com você, dizem ter algum tipo de direção espiritual para a sua vida, e você não sabe qual é a fonte espiritual dela. Então, não entregue a tua vida, né, o teu futuro dos teus filhos, da tua família, para algum tipo de suposta autoridade espiritual que é questionável, né? Por isso é importante você estar perto de pastores, de líderes bem conhecidos, para que você, como o Edson disse, não coloque a sua cabeça debaixo de uma mão qualquer, porque a Bíblia fala que a gente deve ser muito cauteloso com a questão de impor as mãos ou receber imposição de mãos, né, de estabelecer autoridade sobre alguém ou receber autoridade de alguém. Na minha cabeça, pouquíssimas pessoas colocaram a sua mão, porque eu tenho muito cuidado com isso, né, porque eu sei da seriedade que é isso aí. E a gente até Edson, hoje, a gente até na igreja, hoje a gente cuida quem a gente traz, né? Por exemplo, uma vez cuida aparecia muito. uma pessoa lá na fronteira, lá na divisa de Santa Catarina, a gente já trazia para pregar, né? Hoje a gente cuida muito quem a gente coloca pregar já para não colocar as pessoas em risco, né? Então, digamos assim, as pessoas já veem um modelo, né? A gente dá estudo, a gente já vai conversar para ver quem a pessoa é, vai ver o ministério dela, né? Para ver se ela tem frutos, se ela é uma pessoa que tem liderança, que tem igreja, que tem uma bagagem, porque o cara apareceu lá, não tem nenhuma alma com ele, nunca ganhou uma alma para Jesus, né? E nem igreja tem, e daí vai trazer uma pessoa, vai colocar no altar para colocar a mão. Então, a gente já tem esses cuidados hoje já para não expor as pessoas, né? Então, eu sempre digo na Remiro o seguinte, se é para trazer gente que eu não conheço, o ministério do cara, não sei quem ele é, então eu coloco os próprios pastores da igreja a ministrar, porque esses eu conheço, né? Esses a gente sabe que está ali batalhando no dia a dia, que está ali rompendo limites, né? Então, é lógico que a gente traz liderança quando... Agora, o difícil é você conseguir aí um domingo à noite alguém que tem uma bagagem, porque daí o cara tem igreja para trabalhar e assim por diante, né? Precisa fazer lá um bom remanejamento para estar. Aqueles que estão disponíveis, quando o pastor me liga e pergunta se eu quero que ele venha pregar, eu já digo que não na hora, porque eu já sei, porque se ele está sobrando,
eu sei que alguma coisa está errada com ele, porque um cara que está sobrando, né? Hoje quase nenhum líder de célula não está mais sobrando de GDM, o cara está cheio de afazeres, né? Então, mas eu digo que essa é a questão, que a gente já está cuidando disso também, né? Eu sei que vocês trabalham cuidando muito disso e a gente também aqui tem trabalhado nesse sentido aí, né? É por conta disso que a gente arrumou o sábado para você vir aqui, né? Porque você É é isso também aí. ocupado no domingo, né? E estamos convidando você também aí, porque sabemos da sua bagagem, da sua seriedade no trabalho. O que o pessoal pode esperar do apóstolo Edson e da apóstola Isadete aí no sábado à noite, querido? O que você pensa assim que as pessoas vão receber de Deus ao frequentarem o culto em Veracruz nesse dia? Olha, eu queria desafiar, na verdade, todo o pessoal da região aí, vir e trazer o pessoal que tem problemas. Deus tem me dado uma graça muito grande nessa área de cura, de libertação. Aí é uma coisa que é algo de Deus, não é meu, é um presente que Ele me deu e vai dar para ser percebido aí visivelmente, como em todos os lugares aonde a gente passa. Então, eu quero dizer para vocês assim, a pessoa, a simplicidade não vai mudar nada, nós somos muito simples. Não estaremos aí batendo nada no peito, dizendo que é nós que estamos fazendo, mas eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aí. Então, Amém. como ele tem feito. E eu quero desafiar aí o pessoal da região a vir trazer os enfermos, porque vai dar muita cura, e pode ter certeza absoluta, muita libertação, muita cura. Nós estamos nos preparando estamos preparados porque estamos fazendo muitos eventos, a igreja toda está jejuando aí, os pastores, nos preparando com oração, para que seja um dia que a gente vai aí sirva vocês aí com muita alegria. Amém. Sábado, então, às 7 horas, às 19 horas, aqui na Comunidade Cristã no centro de Veracruz. Muito obrigado, Edson. Passamos um pouco do horário, mas valeu a pena conversar com você. Estaremos juntos, então, daqui a 2 dias. Shalom, shalom, querido. Shalom, shalom. Que Deus abençoe grandemente e até mais, então. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.